Hoje eu vou contar mais um caso que deixou franceses e ingleses chocados. Vamos conhecer o caso de Janet Marshall. Oi, bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Flávia Ribeiro e você tá no Cafezinho Francês Investigação, um quadro aqui do canal onde eu conto sobre crimes reais, crimes que marcaram a história da França e também a história da Europa. E se você é novo por aqui, aproveita, já se inscreve no canal, ativa aí o sininho das notificações para não perder mais nada. Deixa também para mim o seu like no comecinho desse vídeo, que me ajuda muito na divulgação do canal e impulsionar também esse vídeo para mais pessoas. E você que é meu parceiro de toda semana já sabe, deixa aí o seu joinha. Se você é novo aqui no canal, talvez você não saiba que eu tenho outros vídeos onde eu falo sobre outros assuntos relacionados à França, principalmente lugares para visitar, dicas de restaurante, dicas de série. E agora no mês de dezembro eu também vou soltar uma programação especial mostrando toda a decoração de Noel, né, que a gente fala de Natal, nas galerias, nas ruas francesas, enfim, vai ter um conteúdo especial de Natal, então não perde esses vídeos. Gente, hoje eu vou contar sobre um crime que abalou as relações entre França e Inglaterra, e os dois países, como vocês sabem, já tiveram relações bem complicadas, inclusive a Guerra dos 100 Anos. E esse caso mexeu muito com esse passado difícil, porque uma jovem mulher inglesa foi assassinada em 1955 aqui na França, numa região muito tranquila. Mas para entender essa história, eu preciso te contar desde o princípio. Janet Marshall nasceu no dia 7 de setembro de 1925 na Inglaterra e ela era uma jovem mulher de 29 anos, muito bonita, de cabelos castanhos escuros e olhos claros. Ela era professora de crianças com deficiências em Notting Hill, na Inglaterra, e ela era uma mulher solteira, sem filhos, muito independente, uma pessoa assim muito sociável, que estava sempre disposta a fazer amigos. E eu não encontrei muitas informações sobre a família dela, mas somente que na época dos fatos a mãe dela era viva, ela também tinha um irmão que acompanhou todas as investigações de perto e que a família era de religião anglicana. Bom, então por ter esse espírito muito independente e aventureiro, em julho de 1955 a Janet decide aproveitar as férias de verão e fazer um tour de bike sozinha pela França. Ela queria conhecer novas cidades, ver novas paisagens e principalmente fotografar, já que ela tinha como hobby a fotografia. E o trajeto que ela escolheu era o que muitos ingleses faziam ali na época, que era Rocamadour, La Grotte de Lascaux, Château de la Loire, Orléans, Fontainebleau, Amiens, e o último dia dela seria na cidade de Touquet, onde ela pegaria um avião e retornaria então para a Inglaterra. Gente, muitos europeus fazem esse tipo de viagem de bike por aqui, inclusive eu já contei em algum vídeo aqui do canal que meu namorado sempre faz isso, ele pega a bike e vai para destinos assim desconhecidos, passando por pequenas estradinhas. Ele já foi de Paris até a Suíça de bike, então isso é uma coisa muito comum. Mas o que me deixa surpresa é saber que em 1955 uma mulher já tinha essa autonomia para pegar a sua bicicleta e sair viajando sozinha, o que para mim demonstra que a Janet devia ser uma mulher de personalidade muito forte e bastante confiante. No domingo, dia 28 de agosto de 1955, três jovens estavam aproveitando ali a tarde de verão. Eles estavam num lugar conhecido como Chemin de Blois, que era um caminho que ficava entre as cidades de La Chaussée-Thirancourt e Bellois-sur-Somme. Ali existe esse caminho, existe uma estradinha e ao lado existe uma floresta, também um matagal. Então eles estavam ali brincando de esconde-esconde, quando de repente um deles vai se esconder mais para dentro assim da mata e percebe uma coisa estranha e começa a gritar: venham aqui rápido. No meio ali do mato eles encontram um corpo de uma mulher seminua e esse corpo já estava completamente infestado de insetos. O primeiro jovem a ver essa cena foi o Henri Duhamel. Então ele e os outros amigos voltam imediatamente para a cidade para poder então avisar a polícia.
Quando a polícia chega no local, eles constatam que a mulher realmente está sem vida. Ela está deitada de barriga para cima, com a mão assim dobrada, a mão direita dobrada atrás da cabeça. Ela tem uma espécie de corselet que está puxado assim para cima do seu colo. Eles percebem que foi um assassinato porque ela tem um ferimento bem grande na cabeça e também ela tem marcas no pescoço como se ela tivesse sido estrangulada. Bem ali ao lado do corpo, eles acham um pedaço de madeira, assim, um tronco ensanguentado. E ali um pouco mais afastado, entre os arbustos, eles acham uma bicicleta verde. Eles notam que a mulher não tem nenhuma identificação e que seus pertences parecem ter sido roubados. Mas ali na parte de trás, como se fosse o bagageiro da bicicleta, tinha uma roda suplementar e ali tinha uma etiqueta. E na etiqueta estava escrito Miss J. Marshall chez Monsieur Auberge, 49 Avenue de la Porte de Chantillon, Paris, 14e. Essa palavra chez aqui na França tem muitos significados, mas nesse caso isso quer dizer que a moça estava hospedada na casa do Monsieur Auberge. Os policiais encontram em um dos bolsos da calça da moça um bilhete de trem datado do dia 13 de julho de 1955. Então eles pensam que provavelmente ela era uma turista que estava passeando ali pela região e acabou pegando um caminho isolado e assim aconteceu esse assalto e uma fatalidade. A brigada de polícia da cidade de Lille é encarregada então de fazer essa investigação e o corpo da moça é identificado. Ela era Janet Marshall, uma inglesa de 29 anos, e eles realmente confirmam que ela era uma turista que estava aproveitando as férias fazendo um tour de bike na região e que aquele seria seu último dia de pedalada, já que ela estava pedalando em direção da cidade de Touquet, onde ela pegaria no dia seguinte um voo de volta para casa. Bom, o caso então era super sensível e muito disso tinha a ver com essas relações delicadas entre a França e a Inglaterra. E a polícia francesa então queria agir imediatamente para solucionar o caso. Então são destacados os delegados Messier Chabot, Messier Gracian e Messier Castellan. Mas a Scotland Yard, que é a polícia de Londres, também fica acompanhando ali o caso para saber das investigações, e essas relações entre a polícia francesa e a Scotland Yard vão ser mediadas pela Interpol. A autópsia do corpo é feita no dia seguinte pelo médico legista Dr. Beauvoir, mas a autópsia foi realizada no pátio de uma escola pública ali da cidade, sem nenhum isolamento, eles não fecharam a área e por isso muitos curiosos puderam acompanhar essa autópsia e ficar ali observando o que estava acontecendo, que era um pouco estranho. O médico atesta que a Janet foi ferida na cabeça por um objeto contundente e também ela foi estrangulada com uma corda ou então com uma echarpe, já que a sua laringe estava completamente esmagada. E apesar dela ter sido encontrada seminua, ele não diz se ela foi violentada. E ele ainda diz que ela deve ter sido morta entre as 9h30 e as 10 horas da manhã da sexta-feira, dia 26 de agosto, o que significa que ela ficou jogada ali no mato durante 2 dias. Como a Janet era anglicana, essa religião diz que o corpo deve ser enterrado onde a pessoa faleceu. Então, logo no dia seguinte, no dia 30 de agosto de 1955, ela foi enterrada provisoriamente ali no cemitério da cidade de La Chaussée-Thirancourt. E um tempo mais tarde, o corpo dela foi transferido para outro lugar para ficar ao lado de 3 soldados ingleses que perderam a vida ali na França na Primeira Guerra Mundial. E apesar dela não conhecer ninguém ali na cidade, ninguém da região, o enterro dela teve a presença de muitas pessoas, obviamente muitos curiosos e também moradores da cidade que ficaram muito comovidos com essa história, além da presença da polícia e também de jornalistas. A polícia chegou a avisar a família da Janet sobre o sepultamento, mas a mãe dela estava muito abalada para poder viajar e acompanhar todo esse enterro. O irmão dela também não veio, mas ele ficou acompanhando então as investigações de perto, mas a verdade é que ali no enterro não tinha nenhum parente dela.
A polícia então sabe quem é a vítima, a causa da morte, mas fora isso, eles não têm mais nada, nenhum indício, nenhuma pista, nada. Então o primeiro passo da polícia é interrogar todas as pessoas ali da cidade e das cidadezinhas da região, e também eles tiram as digitais de todos os homens a partir de 16 anos até 60 anos. O interessante é que os homens tinham que ir na prefeitura da sua cidade para fazer isso voluntariamente. E isso deixou muita gente sob pressão, porque se alguém se recusasse, se um homem se recusasse a fazer isso, isso automaticamente já deixava ele com um ar de suspeito. Esse foi um processo muito longo e exaustivo assim para a polícia. Mais de 500 pessoas foram interrogadas e tiveram as suas digitais catalogadas. Então, no dia 31 de agosto de 1955, a polícia resolve fazer uma blitz ali na região da cidade de Beloeil-sur-Somme. Ali era uma região de mato e pântano e as casas não eram coladinhas assim uma nas outras, o que dava para o suspeito a possibilidade de se esconder por uma região muito maior. Então, centenas de guardas e cães policiais são posicionados nessa área para vasculhar esses pântanos, mas nem a polícia e nem os cães acham nada. Ao todo, 16 pessoas foram detidas, mas depois foram liberadas por falta de provas. Mesmo sendo 1955, a polícia não tinha métodos muito eficazes para fazer a investigação. Então eles acabam recorrendo a uma técnica muito utilizada pela Brigade de Tigre, que eu já contei aqui sobre eles no canal, no caso Landru. Se você ainda não viu esse vídeo, clica aqui. E a técnica era muito simples, era simplesmente fuçar nos arquivos das fichas antropométricas para descobrir se as centenas de digitais coletadas correspondiam a algum criminoso já fichado. Eles fizeram isso, mas não tiveram sucesso. Entre as mais de 500 digitais coletadas, eles não acharam nada. Bom, então o caso era muito misterioso e também muito sensível, porque ele aconteceu 3 anos depois de um outro caso chamado Dominici, que eu ainda não contei aqui no canal e que também envolve ingleses. Então a polícia estava sendo muito pressionada para resolver isso logo. A imprensa francesa e a inglesa estavam ansiosas para mais informações sobre o caso, e para vocês terem uma ideia, havia mais de 70 jornalistas hospedados ali na região para tentar descobrir mais sobre essa história. O café da cidade de La Chaussée-Thirancourt, ela virou um ponto de encontro de policiais e jornalistas. A investigação já durava 3 meses e sem nenhum avanço, e a polícia estava sendo muito criticada pela imprensa francesa, então eles estavam sob uma enorme pressão. E além disso, a imprensa inglesa e a Scotland Yard, eles tiravam muito sarro da ineficiência da polícia francesa, o que era extremamente vergonhoso para eles. O delegado principal, que era o Monsieur Chabot, ele já está bem irritado com a falta de avanço na investigação, então ele decide convidar um outro investigador chamado Henri Van Ache para fazer parte desse processo. E o Chabot fala para o Van Ache que se ele conseguir elucidar o caso e resolver tudo, que ele vai fazer o Henri Van Ache subir de posto, porque na verdade ele sabia que o Henri queria ser um dia um delegado e que ele já tinha prestado concurso para isso e que ele não tinha tido sucesso. Então ele disse: se você conseguir resolver, eu mudo você de posto, te faço delegado sem você precisar prestar concurso. Bom, o Chabot estava dando um jeitinho francês ali, falando: ó, me ajuda aqui que eu te ajudo aí. O Van Ache, então, nem pestanejou, ele aceitou isso na hora. Ele estava de férias e volta de onde ele estava, da cidade que ele estava passando férias com a família, para começar essa investigação do zero. Ele vai para a cidade e começa a interrogar todo mundo de novo, mas dessa vez de uma forma muito mais incisiva. E eu vi um documentário onde o próprio Van Ache falava que os métodos dele não eram assim muito ortodoxos, que ele era bem intimidador e que ele tinha um jeito assim mais violento de falar, colocando uma pressão para que a pessoa ficasse bem intimidada e acabasse falando a verdade. E ele acaba percebendo que na maioria dos depoimentos
foi citada a presença de um homem estranho ali na região na época do crime. E a carteira da cidade, ou seja, a mulher que trabalhava ali para os Correios entregando as cartas, ela deu uma descrição muito precisa sobre esse homem. Ela disse que o ar do homem era um pouco esquisito, que ele tinha rugas profundas assim no rosto, uma cara de cansado, que ele estava vestido com um casaco escuro e um berret também na cor escura. Berret é aquele tipo de chapéu francês, aquela boininha assim bem típica. E uma outra coisa que ela disse é que esse homem tinha a mão amputada, então ele tinha 3 dedos a menos na mão esquerda. E com essa informação, o Van Ache vai direto falar com o Monsieur Chabot e eles têm ali uma ideia que vai ser inovadora. Eles vão fazer pela primeira vez um portrait robô, que na verdade é uma espécie de retrato falado, mas de uma outra maneira, usando fotografias. Então o que o Chabot fez? Ele foi até o chefe do serviço antropométrico e de fotografia, um homem chamado Emilien Paris, e ele pede para que ele consiga várias fotografias nesse estilo de homem que foi relatado ali nos depoimentos. Então, uma espécie de camponês com ar cansado, com várias rugas, e assim ele teve a ideia de recortar as fotos em 3 partes. Assim, os olhos, depois a parte do nariz e a boca e o queixo. Então ele começou a misturar todas essas fotos para criar novos rostos e assim novas possibilidades de encontrar o rosto perfeito do homem descrito. Foi a primeira vez que isso aconteceu na França e mudou a polícia científica do país e do mundo. Tanto que o FBI vai se interessar por esse método e vai acabar até aprimorando essa técnica. Porque eles vão fazer um kit mais completo, com uma mala contendo várias amostras e ainda colocando acessórios como chapéu, óculos, bigode. Agora um parênteses porque há controvérsias. A literatura fala que existe um outro francês que já tinha criado esse método ou essa técnica, mas era uma espécie de jogo para misturar assim as imagens e criar então novos personagens, mas de qualquer maneira foi a primeira vez que a polícia usou esse método para poder possibilitar a criação de vários rostos diferentes. Então, com todas aquelas fotos, né, aquelas imagens, as pessoas conseguem montar um portrait robô perfeito do que corresponderia àquele homem suspeito. E então a polícia começou a divulgar isso para a polícia local, para os postos de polícia de toda a França e também divulgou para a imprensa. E além de passar esse portrait robô para a imprensa, eles também deram uma descrição sobre esse suspeito, principalmente falando que ele tinha uma deficiência na mão esquerda. Enquanto tudo isso acontecia, no dia 4 de dezembro de 1955, um militar estava passeando ali pela região da cidade de Bellois-sur-Somme, perto de um castelo que na verdade era uma propriedade particular, quando ele encontrou vários pertences que pareciam ser da Janet Marshall. Tinha os alforjes, onde continha a maior parte das roupas que ela estava portando, tinha seu passaporte, tinha um pouco de dinheiro, mas pela lista de pertences que a Scotland Yard tinha passado para a polícia francesa, estava faltando a câmera fotográfica da Janet. Esse local ficava somente a 2 km da cena do crime. O mais interessante é que na sexta-feira à tarde, o dono do castelo e a sua esposa com um outro amigo passaram nesse caminho, indo e voltando como um cachorro, e eles não encontraram o corpo dela. Então isso foi uma coisa muito estranha, porque normalmente o cachorro teria latido ou ele teria ficado interessado ali em cheirar, mas isso não aconteceu. Então os policiais acharam isso bem estranho e até investigaram o dono ali do castelo, mas não deu em nada. Então, no dia 27 de dezembro de 1955, o inspetor Van Ache recebe uma ligação de um policial da cidade de Gagny, que é uma cidade que fica na região periférica de Paris. O policial conta para o inspetor que uns dias antes do assassinato da Miss Janet Marshall, houve um acidente entre um carro e um ciclomotor. Na verdade, é como se fosse uma mobilete. O homem que pilotava essa mobilete simplesmente fugiu e o condutor do carro, né, um motorista, quando foi falar do acidente, declarar ali para a polícia o que tinha acontecido, ele disse que ele não viu o
rosto da pessoa, mas que ele notou que ele tinha uma deficiência na mão esquerda e que ele só tinha 2 dedos. E isso era muita coincidência, porque batia com a descrição que todos os jornais estavam falando e que a polícia também já tinha passado para todos os postos policiais. Então o Van Asch pergunta se por acaso aquela mobilete tinha alguma identificação. E, para surpresa dele, o policial diz que sim, que na placa estava escrito Robert Avril. O Van Asch pensa, deve ser um nome falso, mas por via das dúvidas ele vai até aquele arquivo onde ficam todas as fichas antropométricas e começa a procurar para ver se tem alguma ficha com o nome de Robert Avril. E então ele acha a ficha desse homem e quando ele compara as fotos que estão ali na ficha com um portrait robô, a semelhança é assustadora, parece realmente ser o mesmo homem. E agora eu quero contar para vocês um pouco sobre este homem. Robert Avril nasceu em 1912 e, como muitas crianças da época, ele teve uma infância muito difícil e nasceu numa família muito pobre e desestruturada. Aos 6 anos de idade, ele estava brincando num campo quando ele acha uma bomba enterrada, resquício da Primeira Guerra Mundial, e ele fica brincando com aquele objeto quando de repente essa bomba explode na mão dele, na mão esquerda, e acaba arrancando 3 de seus dedos. Logo depois, a mãe do Robert morre de tuberculose e também pouco tempo depois o pai dele é preso por violência sexual e ele acaba se suicidando na cadeia. Então o Robert acaba indo para um orfanato onde ele fica a maior parte da sua infância, mas quando ele é adolescente ele acaba fugindo desse lugar. E aí o Robert vai dormir nas ruas, vai tentar sobreviver ali de pequenos furtos e pequenos trabalhos, então ele vai ser um delinquente juvenil. E quando ele começa a entrar na idade adulta, ele percebe que ele faz pouquíssimo sucesso com as mulheres, ele é um homem tímido, inseguro, ele tem muita vergonha da sua deficiência na mão esquerda e isso também não ajuda muito ali a conquistar as mulheres. E então, em 1944, em plena Segunda Guerra Mundial, ele violenta 4 mulheres e é condenado a 10 anos de prisão. Então, com todas essas informações, a polícia começa a tentar localizar esse suspeito até que no dia 7 de janeiro de 1956, a polícia encontra o Robert escondido na casa da sua irmã numa cidade chamada Sucy-en-Brie. A polícia acaba investigando o local e bem na mesa de jantar eles encontram a máquina fotográfica da Janet, que aliás era de uma marca inglesa. Eles também encontram um colar de pérolas. Então o Robert é preso imediatamente. Inicialmente o Robert se recusa a falar, mas depois de 40 horas de interrogatório ele confessa o crime. Ele diz que passou a noite de 25 para 26 de agosto de 55 escondido numa granja na saída da cidade de Amiens e que na manhã do dia 26 de agosto ele pegou a bicicleta dele e começou a pedalar sentido a cidade de La Chaussée-Thirancourt. E justamente ele pega esse chemin de Blois, o mesmo caminho onde estava a Janet. Logo ele percebe que tem um ciclista ali na frente dele e depois ele percebe que é uma mulher. Então ele começa a seguir essa mulher, guardando uma certa distância para que ela não percebesse que estava sendo seguida e na verdade ele diz que ele pretende assaltá-la. Então ele vai bem devagarinho, esperando o melhor momento para fazer isso. E finalmente, depois de alguns minutos, a Janet para descansar, beber uma água e quando ele percebeu que ela estava bastante distraída, então ele chegou de surpresa e acabou assustando a Janet, que começou a gritar. E ele então, com medo de ser descoberto, se jogou em cima dela e começou a tapar a boca dela com a mão para que ela parasse de gritar. Só que ela não parava nem de gritar e nem de se debater, tentando se soltar ali dele. Foi quando ele pegou uma corda que estava no bolso do seu casaco e acabou estrangulando a Janet. Na verdade, ele pensa que ela só tá desmaiada, então ele arrasta o corpo dela para dentro da mata, pega a bicicleta e também coloca ali mais afastada dentro da mata. Ele tira um colar de pérolas que tá no pescoço dela, ele rouba os alforjes, né, com todos os pertences e rouba também sua máquina fotográfica. E aí, simplesmente, ele sobe na sua bicicleta e foge.
No dia seguinte, 8 de janeiro, é feita uma reconstituição no lugar do crime, com a presença do Robert, sua advogada, a polícia, a imprensa e, lógico, muitos curiosos. Quando ele chegou, as pessoas começaram a gritar: guilhotina, morte, guilhotina. Mas ao longo do dia eles começaram a achar que ele não era tão monstruoso assim e as pessoas até o consideraram um pouco gentil. O Robert acaba fazendo todos os movimentos, né, para mostrar como ele estrangulou a Janet, mas ele se recusa a fazer o movimento de bater com um tronco na cabeça, porque ele diz que ele nunca bateu na cabeça dela, então ele simplesmente diz que não vai fazer isso. Quase 3 anos depois do assassinato, no dia 2 de maio de 1958, o Robert Avril vai a julgamento. 5 dias depois do processo, ele é considerado culpado, mas devido ao seu passado difícil, o júri tem a piedade do Robert e ele então não é considerado a pena de morte. Ele se livra da guilhotina e ele é condenado à prisão perpétua e trabalhos forçados. 10 anos mais tarde, em 1968, ele é beneficiado pelo sistema Grâce Présidentielle, que na verdade era um perdão que o presidente da República concedia a alguns condenados. E assim, devido a esse perdão, a pena dele cai para 20 anos de prisão. Só que beneficiado ali pelo sistema, pelo tempo que ele já tinha cumprido, aguardando o julgamento, ele acaba ficando de verdade 15 anos na prisão e sendo liberado em junho de 1971. E depois de libertado, ele vai viver uma vida mais tranquila, ele vai trabalhar como cuidador de cavalos numa cidadezinha do interior da França, que eu não consegui descobrir o nome, e ele morreu em 1994 aos 82 anos. E dizem que ele era muito amado pelos vizinhos e pelo pessoal ali da região, e no dia do seu sepultamento foi feita uma homenagem onde pombas foram jogadas para o ar, ou seja, um assassino que teve uma homenagem feita porque ele era bonzinho. Estranho. Essa história virou um livro escrita pelo André Serré e, na verdade, o André participou dessa história, porque quando tudo isso aconteceu, o André tinha 6 anos de idade e ele morava na cidade de La Chaussée-Thirancourt e próximo ao local da cena do crime. Então ele disse que essa história mudou a vida dele e ele tinha muito material e ele sempre guardou essa imagem da Janet e tudo que aconteceu, e como homenagem a ela, ele resolveu então escrever esse livro para que a história dela nunca fosse esquecida. E uma curiosidade, quando o corpo da Janet foi colocado ao lado daqueles 3 soldados ingleses, na lápide dela estava escrito assim: Marshall Janet, jovem inglesa de 30 anos, na verdade ela tinha 29 anos, porque ela perdeu a vida 12 dias antes do seu aniversário, assassinada em 28 de abril de 1955. Avril quer dizer abril, como um mês. Então quem escreveu aquela lápide se confundiu, porque ela morreu no dia 26 de agosto de 1955 e não em abril. E Avril era o nome do assassino dela, Robert Avril. E uma outra coisa é que o André Serré, que foi o escritor do livro, ele foi também prefeito da cidade de La Chaussée-Thirancourt, e em 2015, quando ele estava atuando como prefeito, ele resolveu então mudar a lápide da Janet, fez um túmulo de granito para ela, escrita da maneira correta, e dessa vez a cerimônia contou com a presença dos familiares dela. E uma curiosidade, apesar do inspetor Henri Van Acht ter sido fundamental ali para elucidar o crime, ele nunca subiu de posto e ele nunca se tornou realmente delegado. Essa promessa o Messias Chabot não conseguiu cumprir. Bom, gente, então é isso. Me diz aí nos comentários o que você achou dessa história toda. Você acha que foi justo o Robert Avril ficar somente 15 anos na prisão? Porque, na verdade, ele viveu muito, né? Passou dos 80 anos, enquanto a Janet viveu somente 29 anos. Me deixa a sua opinião aí nos comentários, porque eu quero saber. Deixa pra mim também o seu like se você gostou dessa história, compartilha com seus amigos, se inscreve
inscreve no canal se você ainda não for inscrito, porque toda semana eu posto um vídeo novo por aqui. Aproveita, também me segue lá no Instagram, @cafezinhofrancês, que por lá toda semana eu notifico dos vídeos da semana. Obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Bisous e au revoir!